Como você sabe, o dia da Assunção é dia 15 de agosto. Porém, no Brasil não é mais feriado. E cada vez mais os feriados religiosos correm risco diante de um país que nega a sua vocação de Santa Cruz, de terra de Santa Cruz. Daqui a pouco vocês vão ver Corpus Christi, Dia da Aparecida, não é? Já tiraram a Imaculada, tiraram também esse dia de hoje. Por isso que a CNBB fez um pedido para o Vaticano para que essa festa, quando caísse durante a semana, como não é feriado, ela fosse puxada no domingo que vem na sequência, para que toda a igreja participe de modo solene desse dia da Assunção da Virgem Maria. Quando a gente está na escola, a gente, criança, não entende direito, né? Quer meio bagunçar. A Padneia, enquanto os professores aí de vez em quando, principalmente aqui na São José, eu fico preocupado, né? Se falarem meu histórico, olha, a gente vai na escola, fica bagunçando, fica aquela coisa, não entende as coisas direito, né? E uma das coisas que eu vejo que a gente perde muito, é a questão da literatura. Pode gostar muito, né? Mas quando era criança, nossa senhora, era um peso, né? Tá certo que às vezes a linguagem daquilo que é proposto para a gente ler é muito pesada. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu percebo o quanto que eu perdi, não é? Aproveitando ali do conhecimento dos professores. E nessa caminhada de leitura, o padre gosta muito dos russos, dos escritores russos, né? Mas também dos nossos. E entre os nossos, ninguém é maior que Machado de Assis. O jeito como ele escreve, a ironia, né? Hoje, como adulto, a gente percebe assim um humor refinado. E uma das obras que você conhece, sabe, já ouviu falar, de Machado de Assis é as Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Como o padre falou, tem gente que tem até arrepio quando escuta essas... Mas quem gosta de ler, dá uma segunda chance, você vai ver como que é assim, é um humor sutil, uma ironia, enfim. E nessa obra é um personagem que ele começa a contar a sua vida, mas de frente para trás. Ele começa falando da sua morte e depois vem contando a história da sua vida. E a dedicatória é uma frase famosa também, a dedicatória dessa obra é assim: dedico essa obra ao verme primeiro que roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico essa obra ao primeiro verme que roeu as minhas carnes. Como o padre falou, é ironia, mas é uma frase profundamente realista e pessimista ao mesmo tempo. Realista porque é justamente isso. Todos nós teremos banquete de vermes. Quem é gordinho, né? Quando os vermes vê, fala: opa, hoje a janta vai ser boa, hein? Vejam só, é uma frase realista, como foi dito na segunda leitura. São Paulo também falou isso. Todos nós morreremos. A outra passagem também famosa de São Paulo: o salário do pecado é a morte. Você vai pecando, depois você recebe o seu salário, que é o quê? Morrer. A morte, como a gente conhece, não era projeto de Deus. O projeto de Deus era outro. Era como aconteceu com a Virgem Maria. Dado o tempo, o período nosso aqui na terra, a gente seria arrebatado, assunto ao céu de corpo e alma. A morte não era projeto de Deus. Por quê? Porque a morte rasga a nossa essência. Rasga aquilo que a gente é. Presta atenção para não cair em heresias, em erros de gente aí que fica chamando espírito. Você é uma pessoa humana. A pessoa humana é formada de corpo e alma. É uma unidade. Quando você foi formado nessa unidade. Por que a morte é tão doída? Tanto para quem vai quanto para quem fica, porque rasga a essência, você é rasgado no meio. Então esse rasgo
faz com que de um lado fique a alma, do outro lado fica o corpo, e o corpo vai ser comido pelos vermes. Isso é a morte. Não era o projeto de Deus você ser rasgado, o pecado que nos rasga, que rasgou aqueles que faleceram e vai nos rasgar também. Olhando esse texto do Machado de Assis, essa frase, você vê uma realidade, é isso, confirmada na Bíblia. Você viu na segunda leitura falando disso, e outras passagens que vão falar. Todos nós morreremos por causa do pecado de Adão. E há um questionamento sobre isso. Todo mundo se questiona. Porque veja só, vamos fazer um exercício. Pensa numa pessoa que faleceu, que você ama muito, amava muito. Talvez faz tempo, talvez foi agora. Se Cristo não ressuscitou, essa pessoa acabou. Se Cristo não ressuscitou, você nunca mais vai ver essa pessoa. Acabou. Sobra o quê? Saudade, dor e desespero. Há um desespero. Quer dizer que eu nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver meu irmão, nunca mais vou ver meu filho. Meu filho morreu assassinato aí numa bala perdida. Quer dizer que morreu, acabou? Há um desespero. Aí entra essa frase como uma frase pessimista de Machado de Assis. Há dúvidas, né, se Machado de Assis teria de fato se convertido no final da vida, porque ele era tipo de um agnóstico, né? Agnóstico é aquele Deus lá e a gente aqui, não se importava muito. Mas mesmo assim a obra dele tem bastante elementos, né, católicos, mas enfim, é um pessimismo, né? O verme venceu, nós vamos virar comida de verme. Essa festa de hoje fala que não. Essa festa de hoje fala que não será o verme que vai dar a última palavra. Como o padre disse, se essa pessoa que você ama, se Cristo não ressuscitou, nunca mais você vai ver essa pessoa, mas Cristo ressuscitou. Então, a morte não é o ponto final. A morte é a vírgula para a vida verdadeira. A molecada de hoje é doida para assistir filme de super-heróis, né? E tá na moda o negócio dos super-heróis aí, mundo paralelo, não vida paralela, mundo paralelo. Seria assim, teria essa terra, e aí teria também uma terra paralela. Então, por exemplo, o Homem-Aranha está vivendo aqui, aí abre um portal, aí ele consegue ir de uma vida para outra e lá um pouco as coisas meio diferentes. Só que na nossa fé é isso também. Existe um teólogo russo que faz um tratado sobre isso. Só que assim, o mundo paralelo é aqui, não é lá. A gente tem a ideia de ser lá. Não, o mundo paralelo é aqui. A vida verdadeira é lá. Aqui é só um segundo, é só um instante, gente. Pensa assim, se você pegar no dia que você nasceu e Deus colocasse a ponta de uma corda ali, no dia que você nasceu, e Ele esticasse essa corda até o infinito, que é o tempo que você vai durar. No dia que você nasceu, até o infinito, a corda. Qual é a proporção nessa corda da sua vida diante do infinito? Qual que é a proporção de 100 anos? Se você viver 100 anos, qual que é a proporção de 100 anos diante do infinito? Não é nada, é um espirro, gente. Por isso que a vida verdadeira não é aqui, é lá. Quando Jesus fala no seu evangelho que Ele é a vida em abundância, quem crê em mim terá vida em abundância, a tradução não consegue pegar o que está lá.
Existem duas palavras no grego para designar vida. A primeira é bios, aí vem biologia, essa vida que o verme come, é bios. Mas Jesus usa uma palavra em grego que é zoé. Zoé significa a vida de Deus. Quem crê em mim vai ter a vida de Deus. Isso vai ser o céu, guarda isso. O céu não é essa porcaria de novela aí que passa na nossa cabeça. Jardinzão, fica lá, marcando lá, sabe, pescando, sei o que, chega um dia e você fala, não tem o que fazer aqui. O céu será a vida em Deus. Cada instante do céu, você será infinitamente feliz, sem repetição, sempre descobrindo algo novo em Deus, descobrindo entre aspas, sempre experimentando algo novo em Deus de modo infinito, até a eternidade, até o infinito. Por isso que São Paulo fala, a gente não consegue nem imaginar. Pensa o que é o céu aí. Não é nada disso que você pensou. Porque é sempre muito mais. É a vida em Deus, é essa zoé, vida em abundância. Então veja, pela nossa fé a gente sabe, quando alguém morre hoje, o verme não venceu. Deus vai dar a última palavra. Como Ele vai dar uma palavra, Ele já antecipa de alguma forma aquilo que Ele vai fazer. Então quando uma pessoa morre hoje, o que acontece pela nossa fé? Outro dia o padre vai explicar sobre esse tema, aqui é só uma passadinha. A pessoa morre hoje, ela passa por aquilo que a igreja chama de juízo particular. Na onde ela morreu, ela verá a vida dela num instante e o amor de Jesus por ela. E ela emitirá um juízo. Quem nos julgará vai ser a gente mesmo. Se você correspondeu a esse amor de Deus ou não. Se a pessoa correspondeu a esse amor de Deus de modo perfeito, é céu direto. Mas aí você tem que estar no naipe de santo. De Santo Antônio, de São Francisco, você tem que estar nesse naipe. Se você quer Deus, se você busca Deus, buscou a Deus, mas viu que morreu ainda com, sabe, ainda tem egoísmo, ainda morreu com egoísmo, morreu falando mal dos outros, morreu assim, cheio de dodói, com raivinha, com preguiça de rezar, você quer Deus, mas você vê que tem umas coisas aí que está embaçando. Aí vem uma misericórdia de Deus aí que é chamado purgatório. Você vai passar por um processo de purificação. Por quê? Porque não dá para ficar diante de Deus sujo. Não é que Deus não quer que você vá, é você não consegue ficar sujo diante de Deus. Quem é gordinho, sabe? Outros aí, não eu. De madrugada, de vez em quando, dá um vazio assim na gente, sabe? Aí você vai na cozinha lá, tá tudo apagado, você acende a luz. A hora que você acende a luz, de repente tem uma barata ali. Quando dá esse clarão, a barata foge. Ela não aguenta a luz. É isso. O clarão de Deus, se eu tiver escuro ou com pontos de escuridão, eu não vou aguentar, eu vou precisar passar por esse processo de purgatório. E assim, gente, como o padre falou, para não passar lá, tem que estar na pegada. Por isso que o padre tem falado tanto, saia desse cristianismo aburguesado que a gente vive hoje. Saia desse modo, tá bom que eu faço. Às vezes a gente pensa que é que nem escola, tirou 4,5, a professora empurra para 5. Não é, você tem que tirar 10. Se não tirar 10, vai ter que fazer um estágio no purga. E qualquer sofrimento lá é pior que aqui, porque lá você toma consciência do mal que você fez, e aí dói. Se você, por exemplo, deu um tapa no rosto de alguém, aquilo vai doer em você. Mas outro dia pode falar disso. E quem, já morreu longe de Deus, morreu em estado de pecado grave, aí já é inferno direto. Mas veja, quando tem esse juízo, lembra que o padre falou que a morte é rasgar a pessoa?
Quando rasga a pessoa, a alma dela passa por esse juízo. E o corpo? O corpo vai para os vermes. O corpo vai apodrecer ali no caixão. Hoje, o que está de Santo Antônio no céu? A sua alma. De Santa Mônica, de João Paulo II, de Maria Teresa de Calcutá, de parentes e amigos seus que estão no céu. Todo mundo tem parente e amigo no céu e lá embaixo, todo mundo tem. E tem no purga também, e bastante, por isso tem que rezar para quem está no purgatório, porque tem muito amigo seu, parente seu, que está lá esperando sua oração, para ajudar essa purificação. Mas veja, o que vai para o céu? A alma do Santo Antônio. É como se fosse assim, a pessoa é um computador, o computador é feito daquela parte material e dos programas. Quando a pessoa morre, racha as duas coisas. Deus pega o pendrive dele e descarrega os programas no pendrive dele. Mas a carcaça do computador foi embora. O diabo também tem um HDzão lá que ele descarrega uma turma lá, hein? Só que veja, de Cristo, ele não salvou a alma do homem, não salvou a alma da mulher. Cristo salvou o homem, o ser humano, na sua integridade. O padre começou a homilia falando: nós somos seres humanos. O ser humano é formado de corpo e alma. Então, ele também salvou esse corpo. Esse corpo também é para a glória. Só que isso está guardado, como foi dito na segunda leitura, para o último dia, o dia do juízo final. Todo domingo se reza isso no creio. Creio na ressurreição da carne. É esse corpo, só que diferente. Entenderam? Não, então tá bom. Se você tivesse entendido, deve ficar preocupado. Porque é um mistério. É você, é esse corpo, mas transformado pela glória de Deus. E só isso é um evento. Veja só, Santo Antônio, a sua alma está lá no céu. No dia do juízo, o que vai acontecer no juízo final? Lembra que o juízo particular é você e Deus. No juízo final é você, Deus e a galera. Vai chamar sua senha lá. A hora que chamar sua senha, você vai diante de Deus, tudo, lógico, é modo simbólico de falar. Vai chamar sua senha, você vai lá diante de Deus, vai baixar um telão assim, ó. E vai aparecer tudo. Tudo o que você fez, pensou ou deixou de fazer. Ixi, padre, fiquei preocupado agora. Que bom. A hora que tiver para aprontar, lembra do telão que vai aparecer lá. Veja, vai aparecer tudo, porque a galera tem que saber tudo aquilo que eu fiz de bom e de mal. Porque o juízo de Deus, ele é soberano, mas como ele é justo, as pessoas também têm que saber por que Santo Antônio, por exemplo, está no céu. Na hora que chamar a senha de Santo Antônio, ele já está no céu, a sentença já está dada, mas a gente precisa saber o porquê que ele está lá. É a justiça de Deus. Você vai saber por que ele está lá. Então vai baixar o telão, vai aparecer tudo aquilo que Santo Antônio fez. Você vai falar: meu, esse cara tem que ir no céu mesmo. Você vai concordar com Deus. Você vai ver as atrapalhadas de Santo Agostinho antes da conversão, mas depois você vai ver que o cara mudou e ficou e falou assim: meu, foi demais. Então mesmo que você vê que no telão tem coisa que vai te envergonhar, dá tempo ainda de virar o jogo e a turma fala assim: nossa, ele era vacilão mesmo, mas olha aqui que ele virou. O que vai importar é como se terminou. Então dá tempo. Veja só, todo mundo vai chegar lá e vai ver o do outro e vai concordar com Deus. Vamos supor que um parente seu de repente só aprontou, você não sabia, e de repente você vê lá um marido, uma esposa que tinha vida dupla e que não se arrependeu.
Ou então, aquela vizinha sua, de repente você está lá no céu e vê aquela vizinha, você fala, meu, está entrando qualquer uma aqui. Você vai ver no telão que não, que a mulher era boa, que você que estava julgando errado. Da mesma forma, você vai falar assim, nossa, o céu, mas cadê o Padinéia? Parecia tão bom. Deus o livre, né? Mas ó, você vai concordar com Deus. Quando de fato passar por esse juízo final, por exemplo, Santo Antônio, a sentença já está dada, mas a gente precisa saber o porquê que ele está lá. E a gente vai concordar com Deus e vai falar, meu, esse cara é fera. Deus dará então para ele um corpo glorioso. Esse mesmo corpo transformado pela ressurreição. Padre, mas o senhor não falou que o verme comeu o corpo? Para Deus não precisa uma matéria primeira para ele ressuscitar alguém. Essa ressurreição, esse corpo glorioso, é o corpo da transfiguração. A gente não consegue imaginar o que vai ser. Agora que vai ser no nosso corpo. O padre falou que o céu é a vida de Deus. Nós seremos semelhantes a Deus. Santo Irineu, Papa João Paulo II, é um negócio que na teologia chama teoses. Seremos semelhantes a Ele. A carta de São Pedro diz assim, que os anjos e o seu anjo da guarda, os anjos, eles esperam ansiosos a beleza que você vai ser lá no céu. Hoje, o seu anjo é muito mais belo do que você, mas ele te serve porque ele sabe o que você vai ser lá. Jesus se fez homem, não se fez anjo. Então quem vai ser parecido com Jesus seremos nós e não eles. E eles têm fome disso. Se a gente pudesse colocar assim, qual é o alimento do anjo? O que o anjo come? Beleza de Deus. E você será tão belo que o seu anjo da guarda, os anjos, São Miguel, vão falar, meu, que da hora. E o seu anjo da guarda vai falar assim, eu ajudei. Tem parte minha aí. Ele vai ficar feliz por você. E tão belo que você será no corpo e na alma. Veja, no corpo, tudo que é imperfeição vai cair. É esse corpo, só que diferente. Então você, por exemplo, que tem ausências no corpo, por exemplo, a ausência da visão, está com óculos aí, isso aqui, vai enxergar que nem uma águia. Você que está com pouca teia aí, não é? Essa do padre parece bumbum de macaco, sabe? Só fica... Deus vai arrumar isso aí, fica geles. Tem alguns que ficam... Deus vai curar aquilo que é ausência, mas também vai curar aquilo que for excesso. Olha aqui, ó. Na hora que passar o telão lá, aprovou, passou de ano, Deus faz assim, pá, faz uma lipoaspiração imediata, fica bombadão assim, pá. Por isso que o padre fica gélido, sabe? Nem me preocupa muito, porque chegar na hora vai ser, pá, já ficou. Tudo que for ausência e excesso será consertado no nosso corpo, mas não é só isso. Pensa assim, você talvez rezou por alguém que teve uma doença grave, rezou bastante, rezou bem, mesmo assim Deus levou. E aí você fica assim, nossa, mas Deus falou que tudo aquilo que a gente pedir, Ele ia dar, e o cara morreu. Não acabou ainda, gente. Deus vai consertar essa pessoa. Ninguém vai ressuscitar com câncer, ninguém vai ressuscitar com doença. Corpo glorioso, a alma virtuosa, uma beleza. São Tomás fala que nada no universo se compara com o corpo glorioso. Quem for para o inferno vai receber o corpo também para piorar a situação, que daí vai sofrer na alma e no corpo, e há uma desfiguração ali, porque Deus é a beleza. Quem quiser, procura conhecer a vida de São Drogo, padroeiro dos feios. Ó a dica aí. Quando ele morre,
Deus dá a graça dele ser consertado, sabe? A turma tinha medo de chegar perto dele. Ele ficou preso numa torre. Ele pega uma doença, ele fica preso numa torre e a turma tem medo, era Idade Média, aquela coisa toda. E ele vivia só de hóstia, de Eucaristia, só vivia de Eucaristia. E o homem foi santo que na hora que ele morreu, Deus concedeu uma beleza tamanha que ficou dias o corpo dele iluminado. São Charbel também foi assim, enfim. Vejam, tudo será restaurado em Cristo. Haverá uma beleza. Você vai chegar no céu e vai reconhecer as pessoas belas. Você vai olhar para um São Francisco e vai falar: meu, esse cara é demais. Você vai olhar para Santa Teresinha, para Santa Teresa, mas também você vai olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho que está lá no céu. Você vai falar: meu, esse cara é demais, porque haverá essa beleza de quem chegou lá, uma felicidade. Pensa só, essa pessoa que você tem saudade, você vai reencontrá-la. Qual é a maior homenagem que você pode fazer para alguém que já se foi? Não é colocar camiseta lá com a foto do falecido, não é, sei lá, a maior homenagem que você faz para alguém que se foi é ser santo. Porque se essa pessoa está no céu, ele só está assim intercedendo e esperando que você também vá para o céu, porque ele quer encontrar com você lá. É lá que é o lugar. E lá seremos assim, de modo perfeito. Por exemplo, sei lá, se eu tenho saudade da minha mãe, do meu avô, mesmo que você amasse eles, de vez em quando saía uma ruga, de vez em quando você dava um vacilo, ele também dava um vacilo, lá no céu acabou. É o amor na raizona mesmo, e para sempre, e nunca mais vai separar dessa pessoa. E aí a tradição da igreja vai dizer que todos nós, olha que coisa isso, todos nós ressuscitaremos com a idade de Cristo ressuscitado. Se morreu idoso, morreu adulto, morreu criança, morreu como feto, todos nós ressuscitaremos com a idade de Cristo ressuscitado, com 33 anos, na plenitude da beleza, da forma, do físico. Olha que coisa é isso. Você, casal que teve um aborto espontâneo, você vai chegar lá e alguém vai bater no seu ombro assim, ó, um bonitão, uma bonitona, e vai falar assim: oi mãe, oi pai. Vai chegar um cara para você e vai falar assim: viu, eu sou seu irmão, sabia? Você acha que, talvez você ache que você é o irmão mais velho, lá você vai ver que tinha outro que veio antes e que Deus já... Por isso, casais, se abram a vida sempre, porque vale a pena levar as pessoas para ver a glória de Deus. Eles vão falar para você: obrigado, porque vocês me deram a vida. Pensa assim, se a gente for ver da perspectiva do céu, eles viveram aqui, lembra da corda? 3 meses, 2 meses, 6 meses nesse caos, e Deus pegou e falou: agora vem comigo, para sempre. E a gente vai ver que Deus levou eles justamente para que a gente chegasse lá. A gente vai ver que tudo é um plano de Deus, porque Deus estava vendo que a gente não ia conseguir sozinho, então ia ter que ter gente lá pedindo por nós lá em cima. E aí um filho, um irmão, alguém que você não entende porque Deus levou, porque era jovem, porque era criança, porque era neném, porque era idoso, você vai ver que tudo era um projeto de Deus para a salvação de todos. Vai ter valido a pena, gente. Você, casal que teve um aborto, que fez um aborto, mas se arrependeu, também, seu filho não vai querer nem saber. Você vai chegar lá: meu filho, me desculpa, ele não vai querer nem saber, ele vai te abraçar e vai... Se você se arrependeu, acabou. Vai ter valido a pena, gente. E aí vai chegar e você vai perceber o tanto que ele intercedeu, protegeu, rezou por você. Por isso, você, casal, que você perdeu uma criança, quando falar, você conta os que estão lá em cima. Você tem que contar os que estão lá em cima. A gente tem 5 filhos, 2 estão com Deus já. Uma outra coisa, abram-se à vida. Pensa só, você
no fundo, o que está rolando no mundo? O Papa João II fala da cultura de morte. O que está rolando no mundo? Para eu não ter um carro, para eu ter um carro, para eu ter uma casa na praia, para eu, sei lá, viajar, eu pego e privo uma vida de enxergar a Deus. Não posso ter mais filho, vamos cortar filho, para que ter filho? Filho é problema, e dá gasto, não sei o quê. Você tira a capacidade de uma pessoa enxergar Deus para sempre. Pensa só, gente, se não é satânico. Abram-se a vida, porque vai valer a pena. Como é bonito, por exemplo, se vai, sei lá, Dia dos Pais, essas coisas, aquela casa cheia. Agora pensa só, o céu cheio. Quantos casais que a gente atende numa dor que já perdeu 3, 4, 5 crianças? Fica Gélis, vai encher no céu, vai encher no céu. Essa turminha vai estar lá em volta de você na glória. Padre, mas será que é isso mesmo? Se você perguntasse isso para o padre ia falar assim, mas Jesus não ressuscitou? Aí você podia falar assim, mas Jesus é Deus. E é por isso que a festa de hoje é Deus falando assim, olha, para vocês não falar que isso não vai acontecer, ou para vocês não falarem que isso aconteceu só comigo, eu vou dar para vocês um sinal do que vai acontecer para vocês. Eu vou antecipar isso para uma pessoa. Eu vou fazer isso antes para alguém. Para minha mãe. Porque ninguém teve o coração mais dele do que ela. Ninguém, gente. Não vem com esse papo aí de, podia ser qualquer uma. Não podia. Não podia. Olha a primeira leitura que fala da Arca da Aliança. Vai estudar, ver o que é a Arca da Aliança e Shekinah, vai ver que não podia ser qualquer uma. O padre não falou da barata, lembra? Não dá para Deus ficar num lugar sujo. Não dava para Deus nascer de uma mãe doida, com uma mãe cheia de pecado, com mentira, com adultério, com bebida, com não sei o quê. Mesmo você que é santinha aqui na igreja, não dava para Deus nascer de você. A Bíblia fala que o santo peca 7 vezes por dia. Imagine a gente. Tinha que ser um lugar apropriado. Esse lugar apropriado é graça de Deus sempre, mas também resposta. E aqui você ia vacilar, você mulher ia vacilar. Não é qualquer uma. Olha só, quando você confessa, você está como uma imaculada, você está pura, você não tem pecado nenhum. Quanto tempo você consegue ficar assim, você mulher, quanto tempo você consegue ficar assim? Às vezes é na fila da confissão, tem gente que briga na fila da confissão. Às vezes na porta da igreja, nossa, que demora do padre. Se você, para ser qualquer uma, teria que ser a pessoa capaz de receber essa graça e guardar essa graça. Eva foi criada sem pecado também, não durou uma manhã. Tem a graça e tem o mérito dela. Qual é o mérito dela? Guardar nem uma mentirinha, nem uma fofoquinha, gente, nada. Os profetas vão falar que quando a gente peca é como se fosse um adultério, você se deita com o outro. Ela nunca se deitou com o outro, ela sempre foi dele. Quando o anjo Gabriel chega, depois do dia dos anjos pode falar mais isso, mas quando o anjo Gabriel chega, veja, cada anjo é como se fosse um espelho que reflete Deus. O anjo Gabriel reflete o poder de Deus. Pensa só, você vê um ser que olhando para ele você vê o poder de Deus. Você treme as pernas. Toda vez que aparece um anjo na Bíblia, a pessoa cai com o rosto por terra de medo, de tanta glória, de tanta beleza. De novo, e você no céu vai ser mais belo que ele. Toda vez na Bíblia que aparece um anjo, a pessoa cai com o rosto por terra, menos quando o anjo aparece para ela. E não é qualquer anjo, é um serafim, é como se fosse um general. Ele olha para ele, Gabriel, que enxerga Deus, que está diante de Deus, ele olha para ele
e olha para ela e percebe que ela tem mais Deus do que ele. Qual que é a frase que ele fala? O Senhor está contigo. Quem serviu o quartel sabe, a continência é sempre do menor para o maior. No Antigo Testamento, todos os personagens prestam continência aos anjos, caem por terra, ficam com medo. Aqui não, é ele que faz a saudação, é ele que presta a continência. Aí o cara vem e fala, podia ser qualquer uma. Na raiz protestante tem muita soberba. Não preciso de santo, não preciso da igreja, não preciso de sacramento. Eu. Coitado de nós, quem é a gente na fila do pão, gente? Jesus, a carne de Jesus é a carne dela, a carne dela é a carne de Jesus. Presta atenção, São José é pai de Jesus mesmo. Quando for falar, você não fica falando pai adotivo, é pai de Jesus. Só que, como você sabe, não é pai biológico, mas o título é pai de Jesus. Mas veja, não tem a parte dele ali, né, em Jesus. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Então toda a carne de Jesus é a carne dela. Você que é mãe, você já tem uma intimidade maior que nós homens, que os homens têm com seus filhos, por causa que você carregou essa criança na sua barriga. Conforme o filho bate o portão, você já sabe quem chegou, qual o filho que chegou. Conforme ele está, você já sabe se está triste, se está alegre, se está não sei o quê. Se você é assim, mas seu filho tem a parte seu e do seu esposo, imagine ela, que é tudo dela, a carne, o sangue, tudo dela, as feições, tudo dela, inteiramente um do outro. Como que é esse amor? Idolatria rezar para Nossa Senhora, cultuar Nossa Senhora. Presta atenção, gente, quando você amar Nossa Senhora mais do que Jesus, aí será idolatria. Mas sabe quando que você vai amar a Virgem Maria mais do que Jesus? É ela é tudo aquilo que ele sonhou para os discípulos dele. Uma mãe tem um filho preso, aí aquela mãe vai visitar o filho toda semana, pega ônibus, não tem dinheiro, pega ônibus, 2, 3 ônibus, aí chega lá, tem que fazer revista, tem que passar por certas humilhações, tem aquela coisa, chega lá, o filho está desanimado, ela vai lá e anima o filho, meu filho, fica firme, você vai sair daqui, você vai renovar sua vida, você vai ser diferente, você isso, aquilo, outro. E o cara não pira por causa da mãe, a mãe vai dando a força ali para ele, vai rezando para ele. Passa 6 meses, o cara sai da cadeia. Na semana que ele saiu da cadeia, vamos supor que ele ganhasse na Mega Sena. Se ele tem juízo, ele tem que pensar o quê? Na hora que eu estava sofrendo, quem que estava do meu lado? A minha mãe. Agora que eu estou ricão, eu tenho que ajudar ela. Então eu vou dar uma casa para ela, vou dar um convênio para ela, eu vou cuidar dela. Não é assim? Na hora que Jesus estava pregado na cruz, quem que estava lá? A mãe. Agora que Jesus está na Mega Sena, está na glória, você acha que ele vai deixar ela aqui? Mãe, vão comigo. Eu sou bobo? Não é? Pensa assim você. Se você tivesse o poder de fazer a sua mãe perfeita, seu pai perfeito, vivendo para sempre, você ia fazer. Agora imagine Jesus. Pensa assim, se a carne dela é a carne dele, ele ia deixar o verme comer a carne da mãe dele? Meus irmãos, pensa, o padre chega aqui na missa, vai lá no sacrário, de repente está lá uma âmbula com um caruncho. Meus irmãos, eu fico uma semana sem dormir, eu morro. Agora, Jesus vai ver a carne da mãe dela se decompor e ficar de boa? Não vai. E eu vou falar para você uma coisa que não é dogma, mas para mim, pode ter certeza, que José também ressuscitou, foi ressuscitado. Outro dia o padre fala.
Mas o dogma que a gente tem, a certeza que a gente tem, é da Virgem Maria. Então veja, o que é essa festa? Essa festa é o seguinte, é uma festa que traz para nós a devoção a Maria que a gente tem que ter. Se Cristo a louvou, a gente precisa louvá-la. Não caia nessa história de que falo direto com Deus, nem os anjos são assim. E a segunda coisa é que essa festa, ela é para a nossa esperança, porque o verme de Machado de Assis não vai dar a última palavra. Você ressuscitará. Qual é a prova? Ela. Crê em Deus Pai.